sou Marli Almeida, nasci no Ceará em 1964. Hoje vou fazer 45 anos. Eu sou filha de uma família de agricultores familiares, de 10 irmãos. Numa época assim, que era muito difícil, ser agricultores de base familiar, no sertão, de Pernambuco. E assim tive uma trajetória de vida que possivelmente tenha sido ela a definidora das minhas escolhas, do que faço hoje na Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú, lá em Afogados da Engazeira. E as desigualdades de gênero, as desigualdades entre homens e mulheres, ainda é uma dessas desigualdades que persiste, não só no Brasil, mas no mundo, o que faz a triste estatística das mulheres serem as mais pobres entre os mais pobres do mundo. Então, foi essa condição também de mulher, de sertaneja, de filhos de agricultor, de ter vivido a miséria, a fome, e essa condição de mulher que fez eu estar onde eu estou hoje. Eu sou Davi Andrade Santos, eu moro no povoado de Cajueiro, município de Tucano, e faço parte do COAGE, Coletivo Ação Juvenil Tucano. Eu nasci nessa comunidade de Cajueiro, lá no interior do sertão da Bahia. Desde muito cedo, como todos os jovens da minha comunidade, a gente tinha que trabalhar para ajudar a renda familiar, e por isso a gente não tinha oportunidade de estudar, além de naquela época também não ter muito acesso à educação inicial, pré-escola não existia. Mas aí teve uma época que a gente estava na roça e não sei se eu consegui passar de ano ou foi as professoras que pela idade, não, você está na segunda série. Eu lembro que eu não sabia nem ler direito, não sabia de nada, mas quando meu pai recebeu essa notícia, eu vi ele comentando com os amigos dele lá na roça. Eu senti aquela alegria nele por eu ter passado de ano, então eu me senti como se eu tivesse conquistado algo. Em ver meu pai feliz, eu senti aquilo, eu nunca esqueço aquele momento. Então, a partir dali, ele também não quis mais me tirar da escola para botar para trabalhar. Então, os coletivos de jovens, eles trabalham com a metodologia de reaplicação do conhecimento, ou seja, a gente escolhe as coordenações, cada município tem as coordenações, 2, 3 pessoas por município, e juntam todos numa capacitação. E vai lá falar sobre cooperativismo, de produção, economia solidária, temas que têm a ver com a nossa realidade. Agricultura familiar, questão de gênero, Lei Maria da Penha, tudo, a gente discute tudo que tem a ver com a nossa realidade. Então esses jovens que recebem essa capacitação chegam no seu município, na sua comunidade, e tem que replicar. Eu não posso ficar para mim, eu tenho que passar o que eu conheço para as outras pessoas. Meu nome é Rafaela Araújo, sou coordenadora da Associação Estação da Cultura na cidade de Arco Verde, Pernambuco. Em 2001, eles tinham ocupado esse espaço. Um grupo de atores tinham ocupado esse espaço, estava abandonado na cidade. Servia como ponto de prostituição, uso de drogas, desova de corpos, inclusive. E os artistas, a minha cidade sempre foi uma cidade que pulsa arte. Tem muitos artistas, principalmente de teatro. Mas tem muitos músicos, tem artistas plásticos, tem dançarinos. E aí não tem espaço. E aí os atores, cansados disso, pensaram, vamos ocupar a estação. E chegaram lá e moraram 9 meses lá dentro, sem nada. E
E a gente entrou no movimento, né? Já muito jovens ainda. Os coordenadores da época identificaram na gente já alguma coisa diferente, né? Que a gente poderia dar continuidade ao projeto. E aí, nesse mesmo ano que a gente entrou, surgiu o edital da Brasil Foundation. A gente montou um espetáculo e todo mundo estava com seu figurino, não tinha figurino, a gente comprava coisa sem dinheiro, pedia aos pais para pagar depois e tal. E aí, quando surgiu o edital, que a gente foi aprovada, assim, foi uma coisa espetacular, né, para nossas vidas. Meu nome é Boaventura Soares de Castro. Nasci como migrante, né? Sou do Vale de Jequitinhonha, Minas Gerais, Turmalina. Mas eu nasci em São Paulo, depois voltei para minha terra, né? Trabalhei sempre na agricultura. Foi aí onde que a gente criou o CAV, né? Que é a ONG onde eu trabalho hoje, com o objetivo de dar uma resposta para as necessidades dos agricultores, levando em conta que a nossa região é uma grande massa de migrantes, né, para o corte de cana e para os grandes centros. Por que isso? Porque com a Revolução Verde, né, que veio aí o grande boom do agronegócio, o pessoal da agricultura familiar ficou meio perdido, né? E o CAV veio para dar uma resposta para essa situação. Quando se trata da agricultura no sul ou na Europa, o nível das pessoas está lá em cima. Agora, quando você vai para um Jequitinhonha ou o Nordeste, as pessoas não sabem nem assinar o nome direito, eles não sabem como é que funciona ali, como é que é a composição do solo, o ciclo hidrológico da água, como é que se dá, né? Então, nesse caso, nós temos um apoio de técnico, né, de um técnico, onde a gente conseguiu apoiar, né, para poder dar essa assessoria e levando a um pouco de recurso. Quer dizer que o recurso, ele não é tudo, mas ele é um meio. E aí, nesse caso, as pessoas começam a conhecer melhor com esse apoio como trabalha o solo, e dessa forma vai crescendo, que diz que não tem mercado, mas o mercado, pessoas bacanas igual vocês também levam algum dinheiro, mas quer um produto de qualidade, não é isso? Não é caridade, não, eu quero produto com mais qualidade. E se o produtor tem um produto de qualidade, ele tem mercado. E o mercado muitas vezes está do lado da casa dele. Nós fizemos uma pesquisa no mercado que só 20%, aí oscila algum produto, né? Tem algum produto que é zero, né? Outros também, 20% de alguns produtos, o máximo de 20%, que era do local, o resto vinha do Ceasa, né? Que talvez em São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, né? Foi onde, já com bastante tempo, veio de encontro, né? Esse achado da importância da feira livre, né? Que quase em todos os municípios do interior tem essa feira, que era ponto de tropeiro antigamente, né? Os tropeiros. E aí a gente, com esse estudo na mão, a gente foi privilegiado com o financiamento da Brasil Foundation, né? Para a gente alavancar, né? Deslanchar esse trabalho que foi detectado, né? Esse ponto de estrangulamento.